Hoje eu estou com duas presenças ilustres, muito feliz porque são dois amigos do coração, amigos que eu tenho histórias há muito tempo. A doutora Mirna, que está aqui hoje para falar sobre o seu projeto na odontologia, seu projeto profissional, nossa coordenadora de radiologia. E também o nosso presidente, Dr. Everton. Então, eu tenho uma história muito bonita com a docência, interrelacionada com a odontologia, onde a radiologia é uma disciplina que hoje a gente oferta lá na ABO, a especialização já de muitos anos. Então, a primeira especialidade mesmo foi a radiologia, porque eu entendo que a radiologia, ela é conexa, ela está inserida, principalmente nas áreas de vocês, a gente sabe muito bem disso, em todas as áreas, mas dentro do diagnóstico ela é muito, né, interativa com as demais. Essencial. Tá? Que o curso da radiologia não é simplesmente ter uma clínica, estruturar um laudo e as várias atuações que a área fornece, mas é você entender o que está por trás daquilo ali. Fala para os nossos espectadores, para os nossos futuros alunos, como é o curso de radiologia da ABO Uberlândia. O aluno que sai desse curso, e pela formação que eu tive, eu não consigo ministrar um curso meramente de radiologia. Então ele sai com imersão em toma, ele sai em imersão em ressonância, ele sai em imersão em ultrassom e ele sai com habilitação em laser terapia. Maravilha, né? Maravilha. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso encontro do nosso podcast da ABO, o nosso ABO Udcast, o projeto da ABO de marketing, que tem a finalidade de aproximar vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, da nossa instituição. Hoje eu estou com duas presenças ilustres, muito feliz porque são dois amigos do coração, amigos que eu tenho histórias há muito tempo, muito lisonjeado de estar recebendo aqui. Primeiramente, a nossa convidada, viu? Vou passar por cima da patente, viu, meu presidente? Mas a nossa convidada hoje, a doutora Mirna, que está aqui hoje para falar sobre o seu projeto na odontologia, seu projeto profissional, nossa coordenadora de radiologia. E também o nosso presidente, Dr. Everton, que veio contribuir, que veio agregar, que veio estar aqui junto conosco. Seja muito bem-vindo, presidente, e que nos próximos você também possa estar aqui conosco, viu? Maravilha, muito obrigado aí. Parabéns aí por essa ideia, foi uma ideia muito boa. Fazer esse podcast aqui para poder divulgar mais o nosso curso, divulgar nossos coordenadores, né? E eu já assisti o primeiro lá, gostei muito. Pessoal, vocês estão convidados a assistir aí. Eu não pude estar presente, mas quero estar presente em todos daqui para frente, vai dar certo. Já deu. E sejam muito bem-vindos. É isso aí. Bom, então agora formalmente eu vou apresentar a nossa professora para passar a palavra a ela, tá bom? Então, a professora Mirna, ela é coordenadora e professora do curso de Radiologia Odontológica e Imaginologia. É especialista em Radiologia, Odontologia Hospitalar e Estomatologista. É mestre, doutora e pós-doutora em Diagnóstico Bucal. E tem mais um tanto de coisa que ela falou, vamos resumir, né? Para ser mais prático. E nossa amiga, né, doutora Everton? Sim. Mirna, muito bem-vinda, fique à vontade, é um privilégio ter você aqui. Obrigada Everton, obrigada Sérgio. Primeiro eu gostaria de parabenizar a toda a equipe, a todos os envolvidos por esse projeto, vindo, né, de vocês, vindo dessa equipe maravilhosa que a ABO consolidou hoje. Não poderia ser diferente, e com ideias tão interativas, criativas, e a gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho também, o que a gente vem desenvolvendo durante todos esses anos. E eu gostaria também de parabenizá-lo por todas essas gestões que, como você disse, bem disse, né, o Dr. Everton também, que a ABO ela galgou, né, um período, uma história muito grande, e a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história. E eu gostaria aqui, de antemão, de agradecer por ser, né, uma pessoa, uma profissional que tem a minha história a ser contada dentro da ABO. Eu quero agradecer muito. E a história não é pequena, né? E de muitas batalhas, né, minha amiga? Muitas. É isso mesmo. Por isso que dá mais consistência para todas elas. É isso. Bom, presidente, vamos começar então. A nossa primeira pergunta, como de praxe.
para nossa convidada é: Mirna, como que a odontologia começou na sua vida? Sérgio, é uma pergunta extremamente tocante na minha vida, né? Sou filha de um grande cirurgião dentista, que é meu pai. Você pode falar que também tem um espelho grande na tua casa. E foi ali que eu fui apresentada à odontologia. E não só odontologia, mas eu brinco muito às vezes com os alunos que quando eu vou preencher um formulário que seja, às vezes eu esqueço de colocar cirurgiã dentista, eu coloco professora, porque eu também venho de uma família de professores. Meu pai também professor do ensino médio e a minha mãe também professora na época do ensino primário. Então, eu tenho uma história muito bonita com a docência, interrelacionada com a odontologia. Meu avô também foi médico e também professor, então não poderia ser diferente. E a partir disso, eu me ingressei na faculdade, na Universidade de Uberaba, na época Uniub, em 2002, e ali eu fui apresentada a várias referências e vários professores, vários mestres, dentre eles um que eu devo muito, né? E é uma pessoa que, apesar de não estar conosco fisicamente mais, é uma pessoa que nos incentiva muito, não só a mim, mas como tantos outros profissionais que ele ingressou no mercado, mas que é o professor Durigueto. Ali ele foi meu professor de graduação, e eu conheci essas áreas do diagnóstico, tanto a radiologia, quanto a estomatologia, a patologia, a semiologia, e por aí vai. E a partir disso, eu me formei, fui trabalhar com meu pai, tive essa experiência em Sacramento, fiquei com ele a partir de mais ou menos uns 4 anos e meio, foi quando o professor Durigueto, ele me convidou para vir prestar uma prova aqui numa faculdade privada, aqui em Uberlândia, e eu tive essa primeira experiência, foi quando eu fui apresentada à Uberlândia, né, sob aí a orientação e sobre a bênção do professor Durigueto, tá? Estou aqui cumprindo 20 anos de missão no ensino superior e 24 anos da odontologia. Que legal. Mirna, e me fala uma coisa, durante o período de graduação, ao conhecer todas as outras disciplinas, sempre teve uma atração especial pela estômato e pela radiologia? Sim, Sérgio. A forma, acredito eu, que como eu ministro as aulas, eu aprendi também com os meus mestres, não só o professor Durigueto, mas tantos outros, a missão de servir. E eu vi na possibilidade do diagnóstico bucal, que muitas pessoas às vezes até desconhecem, onde a radiologia é uma disciplina que hoje a gente oferta lá na ABO, a especialização já de muitos anos, mas que tem uma missão, como tantas outras especialidades, né, da odonto, que é realmente se colocar a serviço. E eu vi essa possibilidade, né? Há quem diga, nossa, todas essas áreas do diagnóstico, elas são prima irmãs da medicina. E realmente, a gente trabalha muito próximo e de uma forma muito integral, multidisciplinar. Eu tenho a bênção e a possibilidade de trabalhar com profissionais não só da odontologia, como de outras áreas, médicas, fisioterápicas, fonoaudiólogos, nutricionistas. Então, isso para a gente é maravilhoso. Então, a partir da graduação, eu vi que isso era possível. E aí foi quando realmente me despertou essa vontade, tá? E que no início foi uma situação até meio diferente na minha casa, porque meu pai consultório, trabalhava em prefeitura, sistema público, e de repente eu falei, quando eu tive o convite, eu falei, pai, mas eu preciso ir, eu preciso entender, eu preciso estar dentro de um hospital, eu preciso estar dentro de uma escola, eu preciso servir desta forma, né? É um chamado, eu entendi assim. E posso te falar, Sérgio, com esses anos todos, Everton, né, nós somos, além de colegas, você falou muito bem, grandes amigos, a gente se colocar, né, a serviço é muito gratificante, é muito bom. Com certeza. Eu sou a prova, porque nós já trabalhamos com vários pacientes juntos. Isso. E eu sei o tanto que você é dedicada, eu sei o tanto que você procura ir além da assistência técnica, né? A gente tem que
preocupa com o que o paciente está realmente precisando, ainda mais na área de diagnóstico, Sim. né? Que a porta de entrada, né? É onde tudo começa. E o paciente está num momento muito delicado, muito fragilizado, né? Sim. Com medo das respostas que aqueles exames podem ser dados. E o acolhimento, Exato. o jeito de falar, o tom de voz, né? Os gestos, isso tudo faz muita diferença. E a gente percebe o seu carinho, o seu cuidado com todos eles, né? Obrigada. É uma característica da Mirna, né, Everton? Isso daí, né? Obrigada. Ela muito dedicada, né? Vai atrás, quer buscar em tudo. Obrigada. E, Mirna, aí você alcançou o chamado, mas da faculdade ali, a sua pós-graduação, a sua especialização, eu só não entendi depois da... Foi aqui em Uberlândia? Não, foi a primeira especialidade, foi em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, no qual eu já morava em Sacramento, trabalhava no consultório do meu pai. É interessante falar também que eu já comecei a docência também lá no Sistema Positivo, no Colégio Rousseau, que eu fico até emocionada, que foi onde eu realmente falei, é onde eu quero ser professora, né? Hoje... Sabe, já começou cedo, gente? Fica à vontade. Mas hoje, eu estava até em Sacramento, eu pude levar os meus sobrinhos na escola. E ali onde tudo começou, né? E aí eu, trabalhando, começando e tal, eu comecei a ir a Ribeirão Preto. Ficava hospedada na casa de um primo, né? A gente começa por ser sem-formados aí, sem muitos atrativos, né? Começar a unir os tijolinhos, Sim. né? Por mais que o pai fosse, gente, obrigado, isso aqui surgiu numa hora excelente. O pai fosse dentista e tal, eu tinha que seguir o meu caminho também, eu tinha que, né? Meu pai tinha o meu irmão mais novo, ainda que estava na faculdade, fazendo odontologia também, então eu precisava dar o meu jeito. E assim eu fiz a primeira especialidade lá. E nesse meio tempo, eu já frequentava Uberlândia num programa de especialidades, né, estomatológicas da UFO, que quando o Dorigueto me trouxe para cá a primeira vez, mas sem morar aqui ainda. E aí eu tive o contato com a estomatologia direta no ambulatório, que até hoje existe esse ambulatório, tive a oportunidade de ser docente lá. Então foi maravilhoso, assim. Então a primeira especialidade mesmo foi a radiologia, porque eu entendo que a radiologia, ela é conexa, ela está inserida, principalmente nas áreas de vocês, a gente sabe muito bem disso, em todas as áreas, mas dentro do diagnóstico, ela é muito, né, interativa com as demais. Essencial. Essencial, Com exatamente. certeza. Então começou com a radiologia mesmo. Eu costumo dizer que não é mais um exame auxiliar, ele Só, é né? essencial. É importantíssimo. É importantíssimo. E então eu pude perceber então que até então você teve presente muito forte então na área desde a graduação, Sim. né? E você foi evoluindo nas graduações. No período da graduação, você já buscou uma mentoria, Sim. ajudando as outras pessoas. Depois foi para Ribeirão. Isso. Em Ribeirão, já estava formando já uma ponte com Uberlândia, fazendo Sim. né, uma ponte entre a faculdade de Uberlândia e Ribeirão. E concluiu, então, seu ingresso aqui, sua moradia aqui em Uberlândia com o convite do professor Dorigueto, é isso mesmo? Isso mesmo. E aí eu vim trabalhar numa faculdade privada aqui, na qual fiquei quase 14 anos nessa faculdade. Concomitantemente, eu fui fazendo mestrado aqui, com o pessoal da UFO, o pessoal da patologia, o professor Sérgio Vitorino, o professor Adriano Loyola, também grandes mestres, grandes amigos, um abraço, né? A todos eles. Eles são maravilhosos. Aqui é bom que a gente pode mandar abraço para quem a gente quiser, tá? É isso mesmo. Quem sabe eles não estão nos assistindo, né? Exato. Então... E a partir disso, eu também trabalhava em Patos de Minas. Eu enfrentei aquela 365 durante muitos anos, né? Fiz muitos amigos, muita parceria. Até 2010. Aí, em 2010, quando eu finalizei o mestrado, eu falei, poxa, eu preciso continuar. E a UFO ainda não tinha o doutorado aqui, né? E hoje a UFO é uma excelência, a gente não precisa mais sair de Uberlândia para fazer doutorado, né? O professor Everton também saiu para fazer o doutorado. Hoje não tem essa necessidade. E aí foi quando eu prestei a prova na USP de São Paulo. Aí eu passei na USP de São Paulo
tive que deixar Patos de Minas, infelizmente, que eu gostava muito de dar aula lá. Mas aí eu fiquei na ponte aérea, né, trabalhando nos dois lugares. E nessa outra instituição eu fiquei até 2016, mais ou menos. Terminei o doutorado em 2012. E em 2017 eu assumi um novo desafio sendo gestora de curso, né, de graduação, na qual eu fiquei aproximadamente 8 anos, mais ou menos. Legal. Mirna, e como que foi fazer a transição de aluna para professora, mas agora como professora de faculdade já, né? Como espelho para outros profissionais que ali estavam sendo formados. Como foi essa experiência de passar aquele conhecimento que você adquiriu ao longo de todas essas trajetórias, ali vendo os anseios, as vontades, as virtudes, as falhas dessa juventude? Como foi lidar com isso tudo? Poderia Excelente. falar assim, só complementando aqui, as vitórias, se puder falar um pouco dos seus anseios, do que você quis deixar para eles. Olha, Sérgio, excelente pergunta, porque a todo momento, como eu te disse, são 20 anos na docência do ensino superior, né? 24 no ensino, na arte de educar. E às vezes eu me pego assim, poxa, acho que agora eu vou encerrar. Acho que essa parte da minha vida, vou mudar o capítulo, e de repente a gente fala, não, ainda precisa. Porque, na verdade, é uma troca muito grande. A gente acha, né? Eu não gosto muito dessa palavra de achismo, mas a gente considera realmente que a gente é que ensina, mas a gente aprende muito mais. E estar em contato, né, principalmente com a juventude, com os alunos de graduação. Como eu falei, eu estive agora como professora substituta na Universidade Federal, pude conhecer realmente o que meu pai falava sobre o SUS, né? Nunca tinha trabalhado no sistema público, eu fui conhecer uma outra vertente que às vezes as faculdades particulares não ofereciam, que é a iniciação científica, onde você realmente vê o aluno vislumbrar e ele produzir ciência, né, com tanta coisa, com tanta propriedade, e poder aplicar aquilo, né, no ser humano e poder ver que aquilo faz diferença na vida do ser humano. É isso que me motiva, é ver todos os dias, né, que a gente tenta fazer o melhor e que muitas vezes a gente muda a vida das pessoas. Né? Então, resumindo assim, é muito gente que cuida de gente, né? Gente que cuida de gente é algo que fascina, né? Então a gente tem que ter realmente, e a gente nunca tá, por todos esses tempos, por todos os ensinamentos, por todas as cartilhas, por todos os artigos lidos, relidos, revisados, publicados, a gente nunca está pronto. Acho que o que me fascina muito também na área do diagnóstico são os desafios. São muitos desafios, né? Fazer diagnóstico é um grande quebra-cabeça, tá? Então a gente tem que ir montando aquelas peças, entendendo, escutando. Hoje eu escuto muito mais, por incrível que pareça, tá? Eu escuto muito mais do que falo, né? Então, assim, é muito importante. Então, é muito recompensador mesmo a gente poder continuar. Com certeza. Falei, né, meu pai como um grande espelho na odontologia, meu pai exerceu odontologia há 60 anos. Então, às vezes eu chegava no consultório dele, no programa de saúde da família, aí tinha um monte de desenho de crianças, né, grudado na parede. Aquilo é um retorno, né? Com certeza, é uma forma de agradecimento, é o carinho que eles estão manifestando, né? Com certeza. Sinal de que é muito querido, né? Reconhecimento. Mirna, você falou, você estava falando da importância do diagnóstico, né? Que é importante, assim, para vocês que estão aí todo dia, né? Lidando em contato com a especialidade. É lógico que a visão é bem mais aprofundada do que para nós, de outras especialidades. E a gente sabe que um bom diagnóstico, ele segue uma linha de raciocínio. Sim. Né? Ele tem uma sequência. E fala para nós e para aqueles que estão para nossa audiência, a importância do profissional de diagnóstico bucal e radiologista tem no dia a dia daqueles que atendem no consultório.
Então, eu sei porque eu já solicitei muitas vezes, mas o diferencial desse profissional de diagnóstico, qual é? Sérgio, antes de especialmente lidar com isso, eu quero dizer para você que o clínico geral, ele tem que ser um excelente estomatologista, porque ele é a porta de entrada. É ele que vai receber aquele paciente. Você usou uma palavra que eu adoro, que eu emprego muito na minha vida, em sala de aula, etc., que é acolher. Acolher, escutar, transcrever, raciocinar, solicitar exames, pedir ajuda. E quando a gente fala de pedir ajuda, não é realmente, a gente não trabalha sozinho, é integrar, é procurar outras áreas. Então, quando eu recebo como especialista, muitas vezes esse paciente ele já buscou outros profissionais. E o que eu percebo é que a gente tem que, como docente, e não só, né, todos nós somos docentes aqui, não só como especialista em doenças da boca, mas é realmente mostrar para esse aluno que vai se tornar o cirurgião dentista da importância que ele tem, né, dentro desse contexto. Porque, vou citar o meu irmão aqui, ele é protesista lá em Sacramento. Muitas vezes ele me liga e ele fala: ô Mina, eu tô vendo uma lesão aqui, eu não tô gostando muito da cara dela. Né? O que é cara? São as características. Então, se o mínimo que o especialista, o super especialista ou o clínico geral, ele puder fazer e falar: olha, isso aqui não é normal, isso aqui é alterado, ou é alterado da normalidade, ou ele é alterado patologicamente, ou ele é uma doença propriamente dita, isso já é meio caminho andado. O grande problema desse circuito todo é o paciente ficar, desculpa a palavra, né? Zanzando, tá? Ele vai num lado, ele vai do outro, ele vai para cá, ele vai para lá e fica sem resolver. Então, aquele profissional, ele fica naquela pomadinha, ele fica naquela tentativa, e ele não busca, né? Não é só outros profissionais, mas ele não busca outros meios de tentar resolver todas essas questões, entendeu? Então, é assim que eu vejo. A passividade é muito grande, exato, né? é assim que eu vejo. Então, às vezes eu falo muito para os alunos isso. Isso acontece conosco também, que lidamos com o diagnóstico rotineiramente. Às vezes a gente se torna super especialistas. E vou citar novamente o professor Durigueto, e às vezes a simplicidade da coisa está aqui, ó. E você está vendo com aquela, né, com uma visão tão aprofundada, tão difícil. Claro que a gente tem doenças de muitas naturezas, e naturezas até conosco que trabalhamos frequentemente desconhecidas. Você fala: tá bom, mas o que é isso? Vou estudar. Quem sabe disso? Vou num congresso, vou procurar um colega, vou ler a respeito, né? Vou buscar essas informações e a gente vai aprendendo. Então, assim, a especialidade ela é muito importante. Somos poucos no Brasil. Em Minas Gerais, você pode entrar aí no Conselho Regional de Odontologia de Minas, você vai ver quantos especialistas em estomatologia que você tem. Até radiologistas temos um pouco mais, né? Mas o radiologista também, já pegando um pouquinho aqui da nossa especialidade dentro da ABO, eu tento passar isso para eles no curso, tá? Que o curso da radiologia não é simplesmente ter uma clínica, estruturar um laudo e as várias atuações que a área fornece, mas é você entender o que está por trás daquilo ali, e que muitas vezes aquele exame que está te mostrando, ele é estático, ele é parado. E ali tem um indivíduo que está cheio de problemas, que está cheio... É claro que muitas vezes eu não consigo colocar o paciente na cadeira, mas eu vou começar a vislumbrar o que aquele sinal radiográfico está querendo me fornecer para eu ajudar ou o clínico geral ou o especialista de uma outra área a congregar essas informações. Então eu faço essa ponte. Eu acho que o bonito dessa questão, além dele ser porta de entrada, é você poder transitar nas áreas, é você poder falar: poxa, deixa eu ligar para o Sérgio, né, que vai atuar bem de frente com a lesão, ou você recebeu o paciente por causa do implante e que de repente você olhou o osso dele, está completamente alterado, e o que está acontecendo? Aí o Everton, o paciente procurou para fazer um tratamento ortodôntico lá junto com a professora Juliana na BO, e vocês me chamam e falam: Mirna, tem alguma coisa diferente aqui, como é que a gente vai planejar? É onde começa tudo, né? Igual você falou, é uma escadinha, uma sequência, é um passo a passo que a gente vai
lidando de uma forma bem concreta, bem embasada, bem em evidência, e aonde a gente fica com problemas, né? Porque acredito que nós três aqui não somos os maiores influencers da internet, né? Digamos assim, Não né? mesmo. O Sérgio tá me espantando, Não viu? Eu mesmo. tô de cara com desenvoltura, né? Mas tá mandando super bem. São horas de espelho. Bom, certo. Mas a gente fica preocupado com esse tipo de informação que está chegando pela internet. Quem são as pessoas que estão falando, embasado em quê? A ciência, né? Nós vimos hoje essa cientista aí no Brasil Que notícia que está boa, fazendo né? as pessoas andarem. É de arrepiar. Entendeu? Que está mudando a vida dessas pessoas, da família dessas pessoas. Porque quem trabalha, e são pessoas. Ela, por exemplo, é uma cientista que está ali no microscópio. Quantas pessoas estão nos bastidores? E a gente está na frente. Então, isso é muito legal. Isso é muito estimulante, acho que é a palavra, motivador, né? Muito, muito mesmo. São características que não deixam a nossa rotina ficar estacionada, né? Sim. Cair na mesmice. Exato. A odonto, ela tem esse poder, né? Da gente estar sempre, se a gente tiver o ânimo, né, Everton? Sim. Se a gente quiser buscar sempre melhorar, se a gente quiser sempre buscar novos desafios, não existe a desculpa de que, já enjoei. Não, essa expressão não E existe. cada caso é um caso. As lesões, elas podem se repetir, o posicionamento daquele implante pode se repetir, aquele tratamento ortodôntico, ele pode ser parecido, mas ele nunca é igual. Nunca. É sempre uma pessoa que está ali apresentando, ela é diferente, ela merece ser tratada diferente, né? Com certeza. Mira, e o diagnóstico bucal muito atrelado à radiologia, né? Totalmente. E fala um pouco sobre a radiologia que você viveu na sua graduação, a radiologia que você viveu na sua especialização e agora, nos dias de hoje. Para quem aí não acompanha a especialidade, como foi a evolução ao longo desse tempo? Nossa, excelente pergunta, Sérgio. Às vezes eu me pego e falo assim, não só quando eu preciso de um químico para fazer um processamento radiográfico, mas eu me pego assim, no próprio curso de especialização. Quais ferramentas que eu tenho hoje para auxiliar o meu aluno ou a mim mesma para poder evoluir com esse diagnóstico e poder ajudar, né? Então, acho que tem uma questão hoje que chama-se tecnologia e que ela não pode ser desprezada, né? A gente reluta às vezes, eu tenho um pouco de receio com algumas situações, mas é uma realidade. Então, por exemplo, no primeiro curso que eu coordenei sozinha, que o professor Dorigueto já não estava mais conosco, as alunas tiveram a oportunidade de ter a aula de inteligência artificial dentro do método diagnóstico, mas para o final. Agora é impossível. O professor lá de Piracicaba, que é um grande estudioso, vai vir aqui, ele tem que falar. Porque ele tem que começar agora, ele tem que me dar o respaldo. Mas isso não significa que a IA vai substituir o meu olho. Embora meu olho seja capaz de captar até 30 tons de cinza e uma IA 256, essa é uma grande diferença, o que eu, ser humano, posso fornecer para a IA, que a IA vai dar uma devolutiva e eu vou ter uma análise crítica para poder estabelecer esse processo. Então, é uma linha do tempo muito, muito interessante. Nós somos de uma geração ABO, onde o professor Ailton estava lá, que deve ser mencionado aqui também, né? Nós estávamos dentro da ABO com tudo analógico. Tá? Periapical e panorâmico. Periapical, panorâmico, um tanque que né, tinha um odor bem característico lá, colgadura e tal. A gente usava um secador para secar as imagens, né? Quando a secadora não estava funcionando, era uma confusão. E hoje a gente vê que, né, graças aí à gestão de vocês, a gente pôde reformar, reestruturar. E hoje é tudo feito, né, por métodos digitais. Vamos melhorar, né, agora com o passar do tempo, se Deus quiser, o fluxograma digital entre as áreas, para que o aluno, o dentista que esteja fazendo a radiografia, já na clínica lá do terceiro andar, ele já receba essa radiografia no monitor lá em cima, né? Então, esse fluxo, que a gente chama de fluxo digital hoje, ele
né? Então, é uma linha do tempo maravilhosa. E realmente, você falou tudo. Eu vivi, né? Eu vivi tudo isso. Eu passei por tudo isso. E ainda ensino os meus alunos. Porque, de repente, eles vão chegar numa prefeitura de uma cidade pequena, que não tem esse tipo de acesso, ou mesmo no consultório privado, ele vai ter que trabalhar com isso, né? E aí, de repente, eu falo para ele, existe isso, existe uma transição. Daqui uns dias, ninguém mais vai comprar filme radiográfico, assim como não se compra filme de máquina fotográfica. Quando compra, absurdo o valor, né? Então, a questão é a gente acompanhar, é a gente estudar e ver o que isso pode nos fornecer. Nos adaptar, né? E nos adaptarmos. Não ignorar e também não ser a única ferramenta. É aquela coisa, né? Então só existe isso agora. Então, meus laudos todos serão feitos dentro da radiologia com a IA. Eu acho que não seja uma boa... você pode estruturar o seu laudo na IA, mas a sua percepção, a sua análise, o seu conhecimento, ele é soberano, ele é humano. Eu tive, né, e tenho minha amiga hoje, uma ex-aluna, que fez o trabalho dela de conclusão de monografia em setembro do ano passado, né, sobre isso. E foi muito legal o TCC dela, a monografia de conclusão de curso. O que realmente a IA está entrando, a tecnologia está entrando a favor da radiologia. Legal. E é uma das áreas que mais ganhou. Mirna, inevitável, né? A IA está aí em todos os âmbitos e vocês aí que mexem com tecnologia diretamente através dos tomógrafos, sim, né? Que tem os softwares, né? Você que tem sabia? As ressonâncias. Só curiosidade, o professor Rubens, em 2000 é um grande pesquisador radiologista, em 2023 ou 4, hein? Deixa eu lembrar, já tá um tempinho, acho que é 4, se não me falha a memória. Não, ano passado foi 25, foi 23 mesmo. Ribeirão Preto, Congresso Brasileiro de Radiologia. Ele esteve lá e apresentou o primeiro aparelho de ressonância magnética da odontologia. Que legal. Hoje ele já estava exposto no CIOSP desse ano. Então, já estão viabilizando, tá? É um aparelho muito menor para quem já fez ressonância. Eu já vi um aparelho de ressonância médico. É extremamente grande, muito caro, né? Então, hoje, a viabilidade, as ferramentas, aquilo que está fornecendo, as parcerias com as indústrias, com as empresas, é fantástico, né? E, assim, o que me encantou é que ele é um pesquisador nato, um pesquisador, um professor, um gênio físico, vamos dizer assim, que teve todo um aparato também de engenheiros e etc, claro, mas muito tranquilo. Sabe, uma pessoa que terminou a palestra dele, você vai conversar com ele e ele fala, olha, se eu puder ajudar as pessoas com isso, né? Então, assim, será que não vai ficar muito mais acessível em termos de custo, em termos de viabilidade? Tá? A própria tomografia, antigamente, a gente fala, tomografia é um método avançado de diagnóstico, data 1970, mas na odontologia foi apresentada nos meados de 90, final dos anos 90, 2000, e agora o dentista está podendo usufruir, agora que a matriz curricular, de um tempo para trás, para caminhar, que mudou, que a gente tem tomo. Você teve tomo na sua matriz? Você não teve tomo na sua matriz? Hoje a gente tem. Hoje meu aluno de graduação, ele tem aula de ultrassonografia, ele tem aula de ressonância magnética. E o curso de especialização, o que ele pode fazer? Ele pode aprofundar tudo isso, ele tem os módulos. Agora, nessa turma que está cursando a radiologia, a gente vai receber o professor Michel novamente, que é um grande parceiro de São Paulo. Então, ele fica conosco 6 meses, com o modo de imersão em tomografia. Então, aí o meu aluno esquece da periapical, esquece da panorâmica, de forma alguma. Ele está trabalhando tudo ao mesmo tempo, né, galgando os degraus para que ele consiga, né, sair, né, imerso naquilo. Antigamente, eu vou ter uma ideia do que é tomografia e se eu quiser, depois eu tenho que fazer um curso. Eu não entendo assim. Eu entendo que eu posso oferecer para o meu aluno, tá? Eu e a equipe, da melhor forma possível para que ele saia. Claro que ele vai sair depois e vai, né, se aperfeiçoar, vai polir, vai refinar muito mais, porque ele não vai parar de estudar nunca, né? Então, já que a gente entrou no assunto do curso, fala para os nossos espectadores, para os nossos futuros alunos, como é o curso de radiologia da ABO Uberlândia. Quais são os nossos diferenciais, qual é o seu objetivo que você quer alcançar com aquele aluno ali na sua presença. Só para complementar, essa era uma pergunta que eu tinha anotado para ela também. E assim, complementando,
que você sente assim, de carência desses profissionais que chegam no mercado e que o seu curso vai suprir? Acho que já casa bem essas duas perguntas. Com certeza. Ó, se eu esquecer de alguma, você me fala, tá? A primeira é essa visão toda. O aluno que sai desse curso, e pela formação que eu tive, eu não consigo ministrar um curso meramente de radiologia. Então, por exemplo, a gente faz toda a parte modular. Tem um módulo dentro desse curso que é oncologia na odontologia. Aí você fala assim, poxa, onde que a radiologia se encaixa nisso? Em tudo. Só que ele não vê ele só não vai vir ali a parte de radiologia, o aspecto radiográfico das lesões malignas. Ele vai entender o câncer como um todo. E aí eu vou continuar trazendo os melhores professores do Brasil, meus amigos, que nem sempre são só radiologistas, são estomatologistas, são patologistas, trabalham dentro do hospital, são cirurgiões. Então é essa visão que eu acho que de repente faz essa mudança do aluno entender, né? Nessa turma nova, esses dias eu estava ministrando uma aula sobre cárie dentária. O título da aula são Aspectos Radiográficos da Doença Cárie. Como é que eu falo de aspectos radiográficos da doença cárie se a doença cárie ela é ela envolve vários aspectos, várias etiopatogêneses para chegar na manifestação da cárie. Então, ele consegue entender esse contexto para ver como que vai manifestar. Então, essa é a minha ideia. E é uma ideia, assim, que as pessoas precisam comprar. Aos pouquinhos eu vou oferecendo, porque existem várias metodologias. Cada um, o professor ensina de uma forma, mas foi a forma que eu entendi, né, para poder chegar. É claro que tem uma parte técnica da radiologia que ela nunca vai mudar. O que é física da radiação? Física da radiação, desde 1895, é a mesma 1895, é a mesma coisa, né? Só que existe um entendimento. Para que eu tenho que entender essa física da radiação para eu chegar aqui? Por que eu tenho que entender que, de repente, a ressonância magnética vai ser um exame que não é do futuro mais, vai ser do presente, a curto prazo? Porque antes você pensava em ressonância magnética só para tecido mole. Quantas outras estudos têm mostrado? Ah, mas a viabilidade é cara, tudo bem, mas nós estamos preparando o caminho para chegar nisso. Então, acho que o meu modo de pensar também é em relação a perspectivas. Eu gosto de apresentar para o aluno e contextualizar para ele o que ele vai sentir, o que ele vai encontrar. E outra, particularmente Mirna sendo Mirna, né? Os desafios de tudo isso, que nem sempre está certo, né? Que nem sempre é essa questão. Então, por exemplo, quando a gente recebe os alunos dos outros cursos que vocês encaminham para fazer os exames de imagem, né? A gente fica muito feliz, porque vê o trabalho de vocês também, o que está fazendo, e tenta colaborar. Quantas vezes eu ligo para vocês na clínica integrada, na ortodontia, ou diversas especialidades lá, e falo, nós estamos com esse paciente aqui, tal. Vamos conversar a respeito, né, professor Everton? Me dá uma luz nisso aqui, porque eu estou enxergando assim, e eu queria entender o que você fez no clínico para eu poder te ajudar. Então, acho que o primeiro caminho dessa questão é esse entendimento, sabe? É essa construção, e não enxergar, claro que ele vai sair como radiologista, né? E tem tantas facetas a radiologia que você pode simplesmente sentar e dar laudo o tempo todo, né? Você pode ser um dono de clínica e fazer gestão de clínicas, né? Sim. Recentemente, tenho certeza que o Everton lembra, o Sérgio acho que não conheceu, o nosso presidente da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, o professor Hugo Rossin, ele é meu amigo particular, o Hugo já veio aqui umas 3 vezes. Ele é presidente, ele vem e pessoalmente falando, né, ele tem aí em torno de 85 clínicas no Brasil. Nossa. Então, ele tem uma experiência muito grande. O nosso aluno, ele faz um estágio extensivo lá na clínica que eu trabalho, que acho que não tem problema de falar, que é uma parceria estabelecida, que é a IDOC, né, que nos ajuda tanto, não é porque eu trabalho lá. Estabeleça os agradecimentos, né? Exatamente, a Janaína, a Daniele, nos auxiliam muito, porque o nosso entendimento é que daqui a um tempo teremos um tomógrafo lá dentro. O nosso sonho é para todos os cursos, não é para radiologia. Não é para entender, o aluno de radiologia vai ser beneficiado. Ele vai, sim, mas quem vai ser beneficiado são os pacientes atendidos na ABO. Então, a gente vai galgando. Então, enquanto isso, tem tantas demandas que vocês fazem com tanto esmero para atender tudo, para socorrer tudo, que a gente tem que entender. Então, a gente faz essas parcerias. E o aluno tem condições de ver gestão. Ele vai lá na clínica IDOC e entende como que funciona uma gestão de clínica. Entendeu? Então ele vê tudo isso.
uma experiência única, né? Muito E legal. com toda a liberdade de fazer as perguntas, né? Sim, claro. Pra quando ter o seu próprio negócio, já saber, ó, lá funciona de tal Exato. maneira, né? Vamos fazer assim E que às dá vezes certo. ele chega com uma perspectiva assim: eu quero montar uma clínica. Ele sai falando: eu não quero montar uma clínica. Ou não é aqui nessa cidade, porque ele vai entender de negócios, que vocês sabem bem, muito mais do que eu, de empreendedorismo, de praça, né? É. Agora eu tô chique aprendendo essas coisas. Onde é que ele vai colocar o negócio dele? Sim. Ele vai fazer conta, ele vai entender de franquia, se vale, se não vale a pena. Ele vai entender, por exemplo, um dos pontos que a radiologia ganhou demais. O atendimento, o trabalho domiciliar, home office, ó. Que é isso? Eu tenho alunas que escolhem a radiologia e falam, professora, eu tenho 2 filhos. Eu faço laudo desse período, que é o horário que eles dormem, que eles vão para a escola, eu me organizo em torno disso. Olha só. Não, tem amigos meus, professores, que já não vão até as clínicas lá em São Paulo. Eles trabalham tudo de home office, porque o tempo que eles ficam em trânsito, a nuvem te manda todas essas informações. Não tem essa necessidade, se as pessoas se adequam. Eu, particularmente, gosto de trabalhar na rua, né? Mas tudo certo. A gente, certo. cada um se adapta. Eu também gosto. Mas então, são meios, né? São possibilidades que a radiologia vai te fornecendo. Então, isso é maravilhoso. Você pode ter, aí respondendo, acho que é a sua primeira ou segunda pergunta, você pode ter um negócio, você pode trabalhar para pessoas, né? Você pode fazer laudos, você pode fazer simplesmente gestão, né? Você pode ser RT de uma clínica, você pode ser responsável por essa clínica, tá? E outra, você pode ser representante de marcas, de aparelhos. Eu tenho uma aluna agora em específico no curso que ela, primeiro, né, a Thaís está aqui conosco, ela ficou o tempo todo, né, Thaís? Eu preciso, porque ela trabalha hoje numa grande multinacional que só empresa de aparelhos radiológicos. E ela falou, professora, eu sou dentista, mas eu não sei vender da forma certa. Não é que não é certo, né? Da forma mais apropriada, com mais aprimorada, né? propriedade, para eu saber falar, para eu discutir, Então, assim, é um universo muito grandioso. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu acho a radiologia, assim, eu considero uma área de um âmbito muito amplo, né? É muito bacana, né? E, ó, já abrindo novos horizontes para aqueles que já estão interessados, né? Sim. O Dr. Everton tem algumas perguntas aí Ai, que medo. que a turma enviou para nós aí ao longo desses dias. Faça as honras, professor. Uma delas aqui você já até acabou de responder, né? Que era as possibilidades de trabalho, né? Do especialista em radiologia. Respondeu super Uma bem. delas, né? Algumas. Isso. E também sobre, complementando também antes, um grande diferencial do curso também é a interdisciplinariedade entre as especialidades, né, lá da BO. É uma coisa que você sempre fala, Serginho, que você falou, sei lá, 7 anos atrás, eu nunca esqueci, que você chama lá como se fosse uma família, realmente, Sim. né? Todo mundo cuida de uns dos outros, indica aluno, indica paciente, cuida do paciente do outro curso, cuida do aluno do outro curso. A Mirna manda mensagem para o nosso aluno da especialização falando sobre os diagnósticos. A gente manda lá para ela fazer, ela faz o diagnóstico, manda diretamente para o aluno, explica. Isso, assim, essa liberdade, essa facilidade, esse acesso, é muito difícil de ver isso, né? A gente E consegue o quanto trabalhar os bem, alunos né? vão aprender com essa proximidade, né, com os professores. Inclusive, tem uma orientada da professora Juliana, né? Que você viu que tem um caso muito bonito que ela seguiu, que no final a Ju falou, Mina, você pode ajudar nessa parte tomográfica? Eu falei, claro, ele o trabalho e tal. Até hoje ele me mandou mensagem, ele tá se preparando, sabe? E assim, foi um exame de imagem que mudou todo o planejamento de vocês. Exatamente. Né? Assim, sem puxar a sardinha pro nosso lado, mas a Ju fala, Mina, ó, foi muito importante. E o mais importante é que o dente tá lá na boquinha da paciente, né? Tá tudo bem, tá super bem sucedido. Então, a gente fica muito feliz de trabalhar dessa forma, né? Define condutas, define plano de tratamento, né? Completamente. E conversa, né? Eu acho legal que a gente consegue conversar bem. É um grupo que, por exemplo, a gente está sempre dando aula na especialidade um do outro, né? A gente está sempre buscando, está sempre ajudando. Ó, tô trazendo um professor, vamos falar junto, tá? Vamos convidar esse professor juntos. Ó, menina, tô com essa proposta. Eu acho que isso faz, né? Acho que a ABO hoje, ela tá no patamar que ela está, e de onde a gente sabe, da longa história, com todo o respeito que
que a gente sabe, né, prévio, mas graças a essa energia. Essa energia. Ontem você falou, do professor, você falou que ele é João de Barro, né? Falei. Tá vendo como eu escutei? João de Barro. Você viu como é que eu escutei o podcast? Eu escutei. Que o Everton é o Muito presidente legal. João de Barro. E é Obrigado, isso, ajuda de todos vocês, né? é Eu elogio, diferente. viu? Eu elogio. E o mais legal, assim, a gente vê esse entrosamento, a gente vê a equipe, os funcionários, é sempre muito... a gente tem uma devolutiva muito grande dos nossos alunos, né? Porque são alunos de pós-graduação, eles estão buscando o melhor. Ali, às vezes, eu fico pensando, as pessoas falam assim, mas o aluno de pós, ele quer só o papel. Eu falei, mas não é da minha turma então não, esse pessoal, porque o meu pessoal, ele não atrasa para assistir aula, é tudo muito certo, entendeu? Eles me cobram, entre aspas, professora, você ficou de mandar mais 5, 6 radiografias extras? Opa, peraí, o dia não acabou ainda, vou mandar, entendeu? Eles querem, eles estudam, eles postam na internet que eles estão estudando, eu falo, opa, né? A gente fica muito feliz, muito satisfeito. Isso é motivador, né? Demais. Com certeza. Realmente. E a grande carteira também de pacientes, né? Com muitos pacientes lá saindo pelo ladrão, como se diz, né? Muito. Graças a Deus, né? satisfeitos, né? A gente tenta dar a maior atenção possível a todos eles aí, aos alunos também, agradecimento aos nossos funcionários também, sempre muito atenciosos com todos eles. Mirna, gosto muito também de fazer o seguinte, ler comentários meu Deus. e depoimentos, né? Quando a gente vai fazer uma compra de alguma coisa, a gente vai lá no vendedor, estão falando bem do vendedor? Ai, que medo! Estão falando bem desse curso, né? Isso aí eu não tinha combinado comigo. Temos alguns depoimentos aqui. Temos alguns depoimentos, ó. Fiz o curso na última turma, só elogios para a BO e professora Mirna. Ó, parabéns. Isso é importante. Depois né? eu quero nomes. Não, isso aqui é Anônimo. Anônimo. Sou aluno da radiologia, estou adorando o curso. Muito didático, conteúdo e equipe, top. Show de bola. Top. Agradeço aí pela participação de vocês. Amando a especialização, está mudando totalmente meu olhar para a odontologia. Olha só. Aí eu tenho que chamar um ponto. Que responsabilidade, né, gente? É uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Muito grande. Professora Mirna, diva, acessível. Já até sei quem é ô figura. Então, voltando, né, a ser acessível, né, você faz total diferença, né. Professora Mirna, faz toda a diferença, meus olhos brilham com tanto conhecimento. Gracinha. Isso também é de tirar o chapéu, né, o quanto conhecimento e quanta competência você tem e sempre foi acumulando ao longo do tempo. Todos os lugares que você passou, né, Mirna, você foi sempre muito competente. Sempre foi em cargos de liderança, de comprometimento, de melhoria. Todos os lugares que você passou, você melhorou. Não tem um lugar que você passou que você não deixou sua marca positiva, né? Inclusive na BO, é um momento difícil, né, que teve. A Mirna já é membro honorária da nossa diretoria, né? Ela, exatamente. Com seu jeito característico. Obrigada, gostei. Eu tava até preocupada já. Que todos conhecemos, né? Soubemos aí direcionar essa energia dela para que as coisas, quando precisava daquela energia, fossem resolvidas, né, minha amiga? Nós sabemos. Né? E agora tá bem dosada, viu? Pra ser as brigas que eu tenho que ter agora. Show. Só elogiar toda a equipe da BO, professor Mirna, na nossa SP, que é fantástica. Show. É isso mesmo, é só essas aqui. O pessoal mesmo. tá querendo passar de ano, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Enquanto ele procura aí, fala para nós como que é a grade do curso. É uma semana no mês? De que dia até que dia? Explica um pouco pro pessoal que tem curiosidade. Certo. O curso, ele é mensal. Nossa, demorei a pensar aqui, né? Ele é mensal, são 24 meses. A gente está já em curso uma nova turma, né? Essa turma que começou em outubro. E, por sinal, um beijo para essa turma, um beijo para a turma anterior, que são muito, muito queridos e especiais, né? E é um curso teórico, prático, e essa prática ela envolve a parte laboratorial e envolve a parte também clínica, né, de atendimento aos pacientes. Então, o foco é esse aluno, ele está sempre em movimento. Eu preferi, tem várias estratégias de ensino, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas, começa com a teoria, faz assim, eu não. Eu sempre estou
amarrando tudo. Então, o aluno tem sempre todos os tipos de aula. Ele tem aula de todos os modos, ele tem aula de interpretação, ele tem aula teórica, ele tem aula de vários convidados. Eu, graças a Deus, eu tenho muitos amigos que me estenderam a mão, porque realmente quando o professor Duriguete se foi, eu fiquei em luto e fiquei 2 anos, né, sem abrir o curso. E quando eu abri, eu tive a graça de receber uma turma que eu não fui eu que acolhi, elas me acolheram, né? Foram todas meninas e foi maravilhoso, assim. Essa turma também de agora tá muito, muito, muito prazeroso, assim. A gente conta os dias para a especialização chegar, né? Então a gente está sempre reciclando com esses professores, essas novidades todas, empresas. Eu não abro mão de trazer as melhores empresas, então vem empresas dos tomógrafos, dos escaneamentos, dos softwares, de planejamento virtual, então eu estou sempre em contato, né, com essa parte também, vou muito em congresso e tal, então a gente está sempre em movimento buscando, tá? Então, geralmente, as aulas vão de quarta a sexta ou de quinta a sábado, dependendo da disponibilidade dos professores que vêm de fora, que muitas vezes eles têm compromissos no meio da semana, então a gente vai, né, ajustando. Ótimo, então é extremamente acessível, né? Sim. Em termos da pessoa se programar, né? Uma vez por mês aí, dedicar 3, 4 dias aí para o curso, né? Para se especializar. Sim. 2 anos? 2 anos, são 24 meses. E passa rapidinho, viu? Então a próxima turma, a nossa próxima turma será em abertura? Então, né, Thaisa, estão aí querendo abrir uma esse ano. Geralmente eu sempre finalizo uma, porque eu tenho muitas outras atividades, né? Então, eu estou em clínica, consultório, estou na centro de radiologia, dou aula em outros cursos de pós-graduação, então às vezes não consigo. Mas quem sabe, esse ano a gente consegue abrir uma nova turma, né? Para não esperar tanto, porque às vezes o pessoal fica esperando e a gente, né, lamenta. Depois do podcast você vai estar apertado. Eita! E o legal também é que os outros cursos que a gente pode engajar dentro da própria especialidade, várias especialidades fazem isso. Então, a gente teve a oportunidade de fazer o curso de ultrassom, então aí a gente convida outros colegas para virem, né? Então faz uma reciclagem. Aí existe um network grande ali. Aí tem várias amigas que já têm clínicas de radiologia, aí conhecem os meninos que estão começando, aí troca aquelas informações. Aí, às vezes, nem com a minha ajuda, nem precisa, quando eu vejo, tá empregado, entendeu? Já tá tudo certo, é muito joia. A gente teve o curso de laser, né? Foi um sucesso. Curso de capacitação? Foi um curso de habilitação. Habilitação. Saíram habilitados. Está incluso no curso também. Eu faço questão de colocar. Então, ele sai com imersão em toma, ele sai em imersão em ressonância, ele sai em imersão em ultrassom e ele sai com habilitação em laser terapia. Completo. Né? Maravilha. É muito legal. Esse é o grande diferencial também. A gente vai lembrando, assim, né, de tudo. São os diferenciais. Né? A gente vai lembrando, assim, do que a gente vai colocando, vai escutando, né? Você vai escutando a turma também, os desejos, os anseios. Nós, como professores, sabemos que muitas vezes o ritmo, né? O ritmo, ele... Existe vocês falaram, né? Quando você está, entre aspas, liderando, quando você está à frente... geralmente esse ritmo quem dá é o mentor ali, o que está na frente e tal. Mas ele tem que respeitar também o que envolve. Então, cada turma é de uma forma, cada aluno é de uma forma, ele vai se desenvolvendo. Então, assim, a ideia sempre está para cima, mas às vezes você tem que falar, opa, tô exagerando aqui, eu acho que realmente, peraí, né, esse nível de conhecimento, o professor Duriguete, ele sempre me ensinou, Mirna, cuidado com as etapas, cuidado com o nível de empolgação, né, Sérgio? São ajustes da caminhada, né? Exatamente. Isso a professora Juliana Jacob fala muito pra mim, e realmente é muito importante isso aí. Faz um nivelamento ali da turma, vai observando, né, pra todo mundo acompanhar junto, também sou fã dela. E a gente abraço, e a gente vai puxando, né, sempre pra cima, a gente vai identificando aquele aluno que, né, e que tem mais aptidão, aquele aluno que vai para um lado, que vai para o outro, né, e aí você vai tentando ali, né, direcionar. Então, eu acho que é um dos segredos também que a gente vai tendo com as experiências, né? Tudo são experiências de vida. Bom demais. Bom, entrando já na nossa reta final, estamos esquecendo de alguma coisa? Hoje a gente está contando com o auxílio aqui da nossa amiga Thaisa. Thaisa, você tem alguma sugestão aí? Tá tudo certo? Amiga e famosa, né? Todo mundo conhece Thaisa. Ela é nosso
nosso braço direito, né? Braço direito. E esquerdo. E o esquerdo e as pernas. Everton, quer complementar alguma coisa? Alguma pergunta para... Não, te pergunta não. Só agradecer mesmo, É. agradecer a sua participação, viu, Mirna? Agradecer também a você, Sérgio, dizer que eu sou muito privilegiado de estar com vocês, de poder essa oportunidade de trabalhar ao lado de vocês, né? E agradecer a audiência, que vocês continuem nos próximos episódios para conhecer mais um pouco lá da ABO e que esperamos ser vocês como alunos em breve, né? É isso aí, obrigado. Bom, minha amiga, para encerrar, última pergunta, e aí no final eu vou fazer o encerramento. Certo. Qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos colegas cirurgiões dentistas? Uma mensagem pessoal, aquela mensagem que pode fazer diferença para aquele que está lá precisando de uma energia extra sobre a nossa profissão. E se quiser ligar aí a sua especialidade, fica à vontade. Essa é para fazer o corte, hein? Bom, Sérgio, então, antes disso, eu também queria agradecer muito, né? Como vocês bem disseram, a gente tem uma trajetória, a gente tem uma história, uma união, foi feita de muitos desafios, com muitas superações, com muito diálogo, né? A gente, graças a Deus, e penso assim, que a gente não tem que pensar sempre igual, né? Às vezes a gente tem que pensar diferente mesmo para chegar no acordo. E sempre existiu entre a gente isso. Quando eu falo gente, eu estendo a toda a diretoria. Tem pessoas que, como o professor Rogério veio aqui, tantas outras pessoas vão passar por aqui ou estão lá na BO, né? Sejam como coordenadores, professores, funcionários, né? Como a Oslene está com a gente há quantos anos, né? Então, uma coisa bonita demais de se ver. Então, assim, é maravilhoso poder contar com as pessoas. É assim que eu penso hoje. Hoje, cada dia que eu me levanto, eu peço proteção, né? Eu agradeço e eu me coloco à disposição. Eu falo, Deus, eu acredito nessa energia, né? Para algumas pessoas tem um nome, para outras pessoas tem outro nome, eu acredito em Deus. E eu falo, Deus, me abençoa, me ilumina, o teu Espírito Santo muito forte comigo, para que o melhor seja feito, né? E que eu seja instrumento de todo esse processo. E lá na BO foi mais ou menos assim, né? Entrou uma Mirna com 20 e poucos anos, né? Logo que eu vim a Uberlândia, eu já fui apresentada à BO, o professor Durigueto, né? Já estava lá junto com o professor Ailton, e as coisas foram modificando, e as coisas foram, por vezes, se tensionando, outras vezes, né? A gente tomando atitudes mais pesadas para poder resolver. Até que hoje a gente olha e cada vez que eu chego lá e que muitas vezes a gente fala assim, poxa, não tem lugar para estacionar, né? Que é um problema que a gente tem que daqui a um tempo resolver, sei lá como, né? Mas a gente já fala disso já tem um tempo, mas há muito tempo eu falo, que bom, Deus, que bom que isso tá cheio, né? Isso é sinônimo de quê? Confiança. Confiança. As pessoas confiam no nosso trabalho. As pessoas estão ali realmente porque ela pode até, com certeza, assistir um Instagram, alguém, mas ela vai procurar referência com quem fez o curso, como que é o trato. E isso eu não falo só de aluno, não, eu falo isso para os pacientes também. Como os pacientes chegam lá, né? O que a BO como um todo pode oferecer, né? Em termos de não só de um atendimento assistencial, mas um atendimento humanístico, tá? Então é assim que eu vejo toda esse arsenal. E se eu puder falar, acho que conselho é uma coisa, né, muito complicada da gente falar, porque a nossa vida ela é muito diferente, né? Assim, a gente que escuta muitas pessoas e se coloca muito no lugar. Isso tem um nome, isso é compaixão, né? Eu aprendi bastante lidando, principalmente com pacientes doentes, pacientes terminais, cuidados paliativos, né? Que estão ali para você tentar oferecer o melhor para eles ali, enquanto eles estiverem, né, nesse universo aqui. Que essas pessoas usem, né, do seu talento, usem do seu dom, usem da sua inteligência, né? Seja ela
relacionada à inteligência intelectual ou à inteligência emocional, ou tudo que cerca, tá? E coloque realmente isso a serviço. Porque eu costumo dizer para os alunos, e gosto mais de falar para os alunos até de graduação, né? Que o ambiente do retorno, ele é... E aqui eu não vou entrar em física quântica, em biofísica, nada disso. Eu vou falar de universo. Eu acredito que o que a gente faz de bom, a vida devolve pra gente, né? Então, é nesse sentido, de buscar. Então, quando eu leio ou escuto essa questão, tem mudado a minha vida, e isso eu escutei de alguns alunos esses dias. Professora, eu estava tão desanimada com a odontologia, né? Essa odontologia hoje, porque se a gente não tem trilhões de seguidores, eu não sou nada, eu não sou isso, eu não sou aquilo, né? Inclusive, eu tive uma aluna que ela perguntou o nome de um professor, aí eu falei, ela falou assim, mas o Instagram dele é fechado. Aí eu falei, Ela falou, mas, nossa, ele só tem 2.000 seguidores? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, conhece ele primeiro, depois a gente fala sobre ele. Aí quando terminou tudo e tal, ela falou assim, professora, realmente ele não precisa de Instagram, né? Entendeu? Então assim, a pessoa ela pode escolher o que ela quer, qual que é a ferramenta. Não é porque eu não utilizo, porque eu isso ou o outro utiliza, como ele utiliza, como ele se coloca, né? Então eu acredito que a gente tem vários nuances e que a gente pode modificar essas vidas. A gente pode modificar essas vidas, a gente pode. E no final, acho que quem ganha muito, né, somos nós. Mais até do que os nossos pacientes, mais até que os nossos alunos, porque a sensação de dever cumprido, de querer ser melhor, de querer, né, melhor no sentido mais pessoal do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que é por aí. Então, eu estou vendo uma odontologia hoje um pouco analítica, né? Tem várias vertentes aí de se analisar, mas eu queria falar, sim, para os meus colegas dentistas, para os meus colegas radiologistas, para os estudantes em radiologia, os alunos de graduação, que a odontologia é um caminho maravilhoso, né? Eu não vou falar especialmente da radiologia, que é o meu xodó, a minha paixão, né? Mas, assim, é muito bom. Eu sou fruto, né, dessa odontologia, de tudo que me foi ensinado, não só tecnicamente, como você falou, né? Eu fui fruto disso na minha casa, com pessoas da minha convivência, que realmente usaram, né, da odontologia para serem felizes. Então, cada vez que eu via meu pai feliz, cada vez que eu via minha mãe feliz, às vezes brava na escola, vocês falam que sou brava, mas eu tenho motivos, né? Minha mãe também era muito brava na escola. Então, assim, eu olho para trás e falo assim, poxa, vale, né? Vale a pena. Porque aquela menina que veio para cá 20 anos atrás, foi uma menina que não sabia o que vinha enfrentar. Eu não conhecia você, eu não te conhecia, eu não conhecia sua família, não conhecia sua namorada, né? Eu não conhecia um monte de gente. E hoje eu conheço pessoas que fazem toda a diferença na minha vida, né? Que são, volto a falar, que são pessoas que a gente pode contar. Então, que essas pessoas que estejam buscando esse caminho, que elas tenham esse discernimento, peçam clareza para entender qual é o seu caminho a trilhar. Porque a partir disso as coisas vão evoluindo, as situações vão acontecendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o processo, né? E a gente vai se tornando pessoas melhores também, né? No caminhar. Então é isso que eu desejo. E eu desejo que Deus abençoe, continue abençoando vocês, continue abençoando a família de vocês, a nossa ABO, né? Os funcionários que estão lá conosco, os alunos, e que a gente tenha aí momentos maravilhosos como a gente vive, superando as dificuldades, né? E principalmente buscando, né, essa paz, essa leveza que a vida pede, né? Muitas vezes. Teremos. Amém. Isso aí. Gostei, Mirna. Concordo com o seu ponto de vista. É isso aí, pessoal. Ficamos aqui com a mensagem final da professora Mirna. E vou fazer o encerramento agora, agradecendo a você que nos acompanhou, que nos assistiu, nos escutou no carro, em casa ou no trabalho. E que esse foi mais um ABO Udcast. Estamos aqui por vocês para aproximar a ABO de nossos colegas cirurgiões dentistas. Até breve, até o próximo podcast. Tchau.